Seja bem-vindo ao Mistérios do Além. Apague as luzes, aumente o volume e prepare-se. Aqui, cada história é um convite para mergulhar no desconhecido. Eu nunca acreditei muito nessas coisas. Casa assombrada, energia ruim, espírito. Sempre achei que era exagero ou coisa da cabeça das pessoas. Pelo menos, era isso que eu pensava. Até o dia em que eu e minha esposa decidimos comprar aquela casa. A gente tinha acabado de casar. Estávamos cheios de planos, sonhos, aquela fase boa onde tudo parece possível. Morar de aluguel não fazia sentido pra gente, então começamos a procurar uma casa própria. Foi aí que encontramos aquele anúncio. Eu lembro perfeitamente. O preço era absurdamente baixo, muito abaixo do valor de qualquer outra casa naquela região. Grande, bonita, bem localizada, parecia bom demais para ser verdade. E era. Mesmo assim, na empolgação, a gente ignorou o sinal de alerta. Fomos visitar o imóvel. Por fora, era linda, um pouco antiga, mas bem conservada. Quando entramos, senti uma coisa estranha, como se o ar fosse mais pesado. Mas não falei nada. Achei que era coisa da minha cabeça. Minha esposa também ficou meio quieta durante a visita, mas no fim, a gente se convenceu de que era só nervosismo. Afinal, era uma decisão grande. Fechamos negócio rápido, rápido demais. Nos mudamos poucos dias depois. No começo, parecia tudo normal. A casa era silenciosa, até demais, mas nada fora do comum. Só que, com o passar dos dias, as coisas começaram a mudar. A primeira coisa foram os sonhos, pesadelos, todas as noites. Eu sonhava que alguém estava dentro da casa, alguém observando, alguém andando pelos corredores, mesmo quando tudo estava escuro. Eu acordava suando, com a sensação de que não estava sozinho. Minha esposa começou a ter os mesmos sonhos. A gente começou a dormir mal. E quando você dorme mal, tudo começa a piorar. As brigas começaram. Discussões por coisas pequenas, sem sentido. Coisas que antes a gente nem ligava passaram a virar motivo de discussão. Era como se qualquer detalhe virasse um gatilho. A gente gritava, se irritava e depois nem entendia o porquê. Mas não era só isso. Começamos a ouvir barulhos, passos no corredor, portas rangendo, coisas caindo, mesmo quando não tinha ninguém por perto. Teve uma noite que eu levantei para beber água e juro por tudo, eu vi um vulto atravessando a sala. Não era sombra normal, não era reflexo, era algo. Fiquei paralisado. Piscar foi o suficiente para ele desaparecer. Eu tentei racionalizar. Disse para mim mesmo que era cansaço, falta de sono. Mas no fundo, eu sabia que tinha algo errado. Minha esposa começou a perceber coisas também. Ela dizia que sentia alguém olhando para ela quando estava sozinha. Que às vezes ouvia sussurros baixos, como se alguém estivesse falando. Mas não dava para entender o que era. Teve um dia que ela me ligou chorando. Disse que uma porta bateu com força sozinha e que ouviu passos vindo em direção ao quarto. Ela trancou a porta e ficou lá até eu chegar. Aquele foi o dia que eu comecei a levar tudo a sério. Mas mesmo assim, a gente tentou continuar. Erro nosso. As coisas ficaram piores, muito piores. As brigas viraram rotina. Era como se a casa sugasse qualquer coisa boa entre a gente. O clima ficava pesado do nada. A gente se irritava sem motivo. Parecia que tinha algo ali, alimentando aquilo. Teve uma madrugada que mudou tudo. Eu acordei no meio da noite, com a sensação de que tinha alguém no quarto. Abri os olhos devagar e vi um vulto parado no canto, mais escuro que a própria escuridão. Eu não conseguia me mexer, não conseguia falar, só conseguia olhar. E aquilo estava olhando de volta. Eu senti um medo que nunca senti na vida. Quando finalmente consegui piscar, sumiu. No dia seguinte, minha esposa me contou que teve o mesmo tipo de experiência, na mesma noite. Foi aí que a gente entendeu. A casa não era normal. Nunca foi. A gente começou a pesquisar sobre o lugar. Descobrimos coisas que nunca foram mencionadas no anúncio. Histórias antigas,
moradores que foram embora de repente, relatos de coisas estranhas. E aí fez sentido. O preço baixo, a pressa para vender, tudo. A gente tomou uma decisão. Ia embora. Não importava o prejuízo, não importava nada. A gente só queria sair dali. Colocamos a casa à venda e, por sorte, ou talvez azar de outra pessoa, apareceu um comprador rápido. Eu não tive coragem de contar tudo. Até hoje isso pesa na minha consciência. No dia que a gente saiu, eu senti um alívio imediato, como se um peso tivesse sido tirado das minhas costas, como se algo tivesse ficado para trás. E ficou. Depois que nos mudamos, tudo voltou ao normal. As brigas acabaram. Os pesadelos sumiram. A sensação de estar sendo observado desapareceu completamente. Era como se nada daquilo tivesse existido. Mas existiu. E eu nunca vou esquecer. Até hoje, quando penso naquela casa, me dá um arrepio. E tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente tem algo muito errado escondido ali. Eu lembro perfeitamente do dia em que tudo começou, porque foi também o dia em que minha infância deixou de ser leve. Eu tinha apenas 9 anos quando meus pais decidiram se mudar para uma nova casa. Eles estavam animados, dizendo que finalmente teríamos mais espaço, um quintal grande e um lugar mais tranquilo para viver. Eu também fiquei feliz no início. A casa era bonita por fora, com paredes claras, janelas grandes e um silêncio estranho ao redor, como se o lugar estivesse sempre esperando alguma coisa. Mas logo na primeira noite, eu senti que havia algo errado. Meu quarto ficava no final do corredor, afastado do quarto dos meus pais. Quando me deitei, tudo parecia normal, até que comecei a ouvir passos. Eram passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando descalço pelo corredor. Pensei que fosse meu pai, mas os passos não paravam. Eles iam e voltavam, indo até minha porta, e depois se afastando. Tive medo de sair da cama. Fiquei imóvel, com o coração acelerado, até que o som simplesmente parou. No dia seguinte, contei para meus pais. Eles riram, disseram que devia ser a casa se acomodando, aquele barulho comum de madeira. Eu quis acreditar, mas não era isso. Com o passar dos dias, coisas estranhas começaram a acontecer com mais frequência. Objetos mudavam de lugar. Brinquedos que eu deixava organizados apareciam espalhados pelo chão. Uma vez, encontrei minha boneca favorita sentada na cadeira, olhando diretamente para a porta, sendo que eu tinha deixado ela dentro do armário. Eu comecei a ter pesadelos. Sonhava com uma mulher parada no corredor, olhando para mim. Ela não falava nada. Só ficava ali, imóvel, com os cabelos cobrindo o rosto. Toda vez que eu tentava gritar, minha voz não saía. Eu acordava suando, com a sensação de que não estava sozinha no quarto. E o pior, às vezes, quando eu acordava, eu via algo. Não era claro. Era como uma sombra, um vulto escuro perto da porta. Ele desaparecia assim que eu piscava. No começo achei que era coisa da minha imaginação, mas aquilo começou a acontecer quase todas as noites. Depois de algumas semanas, eu parei de dormir direito. Meus pais começaram a perceber que eu estava diferente. Eu estava mais quieta, assustada, sempre querendo dormir no quarto deles. Eles achavam que era apenas medo de criança, até que as coisas começaram a acontecer com eles também. Minha mãe começou a ouvir barulhos na cozinha durante a madrugada. Panelas se mexendo, como se alguém estivesse preparando algo. Quando ela ia verificar, não havia ninguém. Meu pai dizia que sentia como se estivesse sendo observado dentro da casa, principalmente no corredor. Ele evitava comentar muito, mas eu percebia no olhar dele que algo também estava errado. Mas o ponto mais assustador aconteceu cerca de 2 meses depois que nos mudamos. Era de madrugada, e eu acordei com um som diferente. Não eram passos dessa vez. Era um sussurro, baixo, quase imperceptível. Parecia vir de dentro do meu quarto. Eu abri os olhos devagar, com medo, e foi quando eu vi.
No canto do quarto, perto da parede, havia uma figura. Ela estava parada, completamente imóvel, como se estivesse me observando. Não dava para ver o rosto, apenas uma forma escura, mais densa que a própria escuridão. Eu tentei gritar, mas não consegui. Meu corpo não se mexia. A única coisa que eu conseguia fazer era olhar. E então, a figura começou a se aproximar, lentamente, arrastando-se pelo chão, como se não tivesse força para andar normalmente. Foi quando eu consegui fechar os olhos com toda a força e, quando abri novamente, ela não estava mais lá. Naquela mesma noite, eu fui correndo para o quarto dos meus pais, chorando, tremendo, sem conseguir explicar direito o que tinha acontecido. Dessa vez, eles não ignoraram. Na manhã seguinte, minha mãe disse que também teve um pesadelo estranho. E meu pai confessou que, naquela mesma madrugada, ouviu alguém chamando pelo nome dele, dentro da casa, mas não era a voz de ninguém que ele conhecia. Depois disso, o clima na casa ficou pesado. As brigas começaram. Meus pais, que quase nunca discutiam, passaram a brigar por qualquer coisa. Pequenos motivos viravam discussões enormes. Era como se algo estivesse nos afetando, mexendo com a gente. Eu não queria mais ficar ali. Nenhum de nós queria. Quando completaram 3 meses na casa, meus pais tomaram a decisão. Iríamos nos mudar. Foi tudo muito rápido. Eles não quiseram esperar, não quiseram tentar entender mais nada. Apenas disseram que aquele lugar não fazia bem para a gente. No dia em que fomos embora, eu senti algo estranho. Quando saí pela porta, tive a sensação de que alguém estava me observando de dentro da casa. Olhei para trás e, por um segundo, achei que vi algo na janela do meu quarto. Uma sombra, parada, imóvel, como se estivesse me vendo ir embora. Nunca mais voltamos lá. E o mais estranho de tudo, depois que nos mudamos, tudo parou. Os pesadelos desapareceram. Os barulhos nunca mais aconteceram.